A parte triste de trabalhar os finais de semana é que as pessoas lá fora estão vivendo o final de semana muito bem. E nem tô falando do Instagram, tô falando dos vizinhos, estão bebendo sua cachaçinha, ouvindo música, tá vendo esse... É minha vizinha que incansavelmente, todo final de semana, minha vizinha, meu vizinho, não sei, incansavelmente, todo final de semana eles lavam o quintal. Alguma coisa eles lavam, que eles são... Um negócio, aquele trem de água. Passar uma basezinha na cara, porque tô muito feia, tô com cara de doente, não sou obrigada. Quando eu comecei... eu vou passar protetor solar antes. Quando eu comecei minha vida empreendedora, eu ainda tenho que falar sobre isso, sobre a minha energia empreendedora, sobre o meu... Essa identidade empreendedora, que não é uma coisa assim que eu me conecto muito. Eu sou empreendedora por obrigação. Eu comecei no mundo digital porque, claro, por diversos motivos, mas também pela facilidade, que é você estar no mercado digital e vendendo coisas digitais. E sim, é fácil. A palavra não é fácil, porque eu vou dizer aqui agora que não é fácil, então não dá pra falar que é fácil, né? Você tem que ser um pouquinho mais inteligente na hora de falar. A barreira é menor, digamos assim. Tem uma certa facilidade, por exemplo. Porém, você se manter nisso, você vender coisas digitais, você tá posicionado no mercado digital, ao contrário do que diziam quando eu comecei lá em 2018, sei lá, isso não é uma verdade. Eu não sei, hoje ainda fala que vender coisas no digital é fácil? Claro que eu comecei de um cenário totalmente conturbado, né? Eu era uma criancinha ainda, eu tava aprendendo, eu era um bebezinho. Eu não tinha dinheiro, continuo não tendo, né? Mas eu tô falando no contexto lá do passado. Em 2021, a gente começou um novo projeto, que é o projeto Solta. E a gente começou a Solta com uma plataforma de treinos. E aí, gente, que vem? Você tem um produto digital. As pessoas vendiam, eu não sei se hoje ainda falam isso. As pessoas falavam como se fosse a coisa mais fácil, sabe? É você montar esse produtinho digital, você criar anúncios e você criar um negócio no Instagram e ponto, você vendeu, você tá rico, você vai passar a sua vida toda sem trabalhar na praia e o escambau. Estou aqui alguns anos depois para dizer que é muito difícil. É muito difícil e tem ficado cada vez mais difícil. Eu não tô falando isso aqui numa posição de quem reclama. Tipo, é muito difícil, vamos todos desistir. Não. Estou na posição de é muito difícil, quer arque com as consequências. Tá bom isso? Porque no final das contas, gente, um produto digital, você montar uma empresa digital, etc., você ser uma empreendedora, tananã, é um trabalho como qualquer outro, envolve responsabilidades como qualquer outra e dificuldades como qualquer outra. Eu tô falando isso especificamente, assim, que é difícil, ponto, mas também porque nesse momento estamos lançando um desafio de inverno e é pauleira. Um negócio, gente, que a gente tem hoje em média umas 120 alunas ativas e a gente lançou esse desafio para essas alunas, mas também para externamente, para quem segue a Solta Move, quer participar, etc, etc. Gente, estamos... Tudo bem que a gente não tá se dedicando tanto assim, porque a gente tá com alguns caos acontecendo, estamos dando pequenos passos de forma bem, assim, sabe, tranquilinha. Mas a gente tá trabalhando igual umas condenadas. Eu digo eu, Giovana, que é a professora da plataforma, e eu, Giovana e Igor, bom, estamos trabalhando igual uns condenados, e aí a gente tem 6 pessoas inscritas. Meu Deus! Isso tudo para vender 6. Alguém disse que era fácil? Essa pessoa precisa ser presa! Naturalmente, eu não acho que a gente tá fazendo um trabalho muito bom para divulgar a maratona de inverno, porque a gente só vendeu 6. Que aqui eu também não tô falando, tipo, é muito difícil porque o mundo é injusto. Não, gente, é difícil. Isso precisa ser muito bom e a gente não foi. Nossa primeira maratona de inverno, a gente não... Nosso primeiro desafio na maratona, em grupo, a gente não tá vendendo tão bem assim, tem diversos erros que a gente foi cometendo, enfim, mas também é aprendizagem para os próximos, mas eu só queria dizer isso. Pronto, me maquiei para lavar a vasilha.
é que eu preciso pensar umas coisas, que tem muitas atividades acumuladas, principalmente do desafio, então eu preciso pensar. E aí eu aproveito, quer dizer, na verdade não é que eu aproveito, é que eu penso bem fazendo coisas manuais, tipo organizar a pia. É final de semana, então a gente trabalha daqui, ó, no conforto da cama. Oxi. Bom, na verdade, quando eu tava ali refletindo sobre as coisas, eu percebi que eu não tenho mais tantas responsabilidades assim da maratona, porque a minha responsabilidade maior era divulgação. Não fiz um trabalho tão bom assim, né? Dá pra perceber. Eu também fiquei responsável, estou sendo responsável por fazer o onboarding das alunas, ou seja, os primeiros passos da aluna, mostrar pra ela pra onde ela tem que ir, quando você compra, receber o e-mail, taranã. Vou mostrar mais detalhes, peraí. A pessoa vai comprar, ela vai se inscrever e ela vai receber um e-mail automático dando acesso à plataforma. Pá, essa é a plataforma da Solta, ela vai ter acesso à plataforma da Solta como um todo. Porém, vai estar tudo bloqueado, né? Ela só vai ter acesso ao que ela comprou, que foi a maratona de inverno. Aí, o que eu fiz? Já foi minha responsabilidade que eu fiz. Deixa eu clicar aqui em Saiba Mais. Esse é um onboarding de dar boas-vindas, escrever, mostrar pra ela tudo certinho que ela vai receber. Eu também mando uma mensagem no WhatsApp, que ainda não é automatizada, então eu mando manual, mas foram inscritas 6 alunas, né, então tá bom. Mas aí eu também tenho essa responsabilidade, né, ali do processo de divulgação, eu e Igor, tá? Não estou sozinha. E essa parte aqui do onboarding, que é literalmente o primeiro contato da aluna com o produto que ela comprou, pra ela aprender como é que vai funcionar, tananã. Manda mensagem no WhatsApp. Beleza, essa ficou como minha responsabilidade. Então eu não tenho muitas coisas pra fazer. Né? Que já tá aqui, ó. Já deu, agora eu tô mais acompanhando a Giovana, que agora vem o processo, o trabalho mais dela, e a minha tarefa, na verdade, é deixar a Giovana trabalhar um pouco mais sozinha, entendeu? Porque eu fico muito querendo vasculhar o trabalho dos outros. Querendo falar assim, isso aqui, eu já fiz isso demais, então agora eu vou deixar com ela. Deus seja louvado, vou conseguir. Eu vou fazer essa atualização, pá, e depois eu vou abrir isso aqui, ó, esse livrinho aqui. Que eu falei no vídeo passado, não falei? Que eu preciso ter um espaço organizado na minha agenda para descanso. Então, eu não fiz isso. Mas, como eu estou aqui, ó, mais paz e amor com as atividades, eu vou pegar esse restinho aqui de sábado, que já são 3h33, provavelmente eu vou terminar umas 4h30. Vou pegar esse restinho de sábado pra fazer minha leiturinha do meu livrinho, que tá até embalado ainda, ó. Eu falei, não falei, que seria a pessoa que ia dar pequenos passos pros meus objetivos, porque antes de qualquer coisa, quer dizer, além de qualquer coisa, eu queria fazer uma pesquisa, sabe? Pegar um fio condutor de alguma coisa e me aprofundar. Estou, neste momento, me aprofundando... Calma, silêncio, deixa eu abrir meu livro. Estou me aprofundando no universo mulher. Eu ainda não tenho uma linha específica do que eu vou fazer. Eu ainda tô aqui, ó, patinando pra entender o que eu quero, pra onde eu tô indo, etc, etc. O título do livro diz, esse livro que vai falar sobre as bruxas. Lembra aquela história lá da caça às bruxas? E eu não falo aquela história como de deboche, não. A história da caça às bruxas. Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender. O que foi esse caça às bruxas, o que se procedeu, tananã, porque no final das contas, eu já disse aqui, né, eu não sou feminista, muito menos antifeminista, e nesse momento eu tô numa busca de estar 100% neutra sobre esses dois espectros, digamos assim, porque eu quero descobrir a verdade, o que aconteceu com nós mulheres. E uma coisa que eu já observei quando eu me afastei do feminismo é que existem pessoas que dizem que a história das bruxas, sabe, esse caça às bruxas, esse as bruxas foram injustiçadas, as mulheres foram injustiçadas, injustiçadamente, elas foram condenadas à bruxaria e foram queimadas à fogueira, isso não é tão verdade assim.
existe uma outra vertente, uma outra história, e eu não sei qual que é essa história. E eu fiquei muito curiosa pra entender. Eu vou começar com esse livro, mas eu também já tenho um outro sobre a história da bruxaria. Provavelmente se eu escrevesse um livro ele ia ser bem coloridão assim também, com uma capa bem colorida por dentro também. Olha, com fontes de cores diferentes. Olha o que eu percebi. Chapoque total. Eu acho que cada listrinha dessa aqui tá demarcando um capítulo, né? Achei bem legal. Uma pausa dramática, porque minha mãe acabou de fazer esfirra de carne moída, Nutella e goiabada. Só de goiabada que eu não gosto, então eu vou passar um cafezinho pra ir comer esfirra. Tchan, tchan. E eu li só um pedacinho, o prefácio do livro, e já deu pra perceber o quanto que a autora, íntimas que somos, eu vou começar a chamar ela de Silvia, ela é apaixonada pelo livro, deu pra ver assim que o processo dela foi um processo muito intenso de perceber o quanto que era importante ter esse livro no mundo, do quanto ela está apaixonada pelo livro. Isso me traz duas perspectivas. Primeiro, muito legal, muito inspirador você saber que uma pessoa escreveu isso aqui, não foi à toa, ela escreveu porque... Entendeu? É muito bom quando a pessoa tá apaixonada pelo que ela faz, sabe? Ela vibra aquilo. Mas ao mesmo tempo também é perigoso, ainda mais quando a gente tá falando de livros. Eu falei que eu vou ler este livro aqui, que é de uma autora feminista, e eu vou ler também A História da Bruxaria, que é um outro livro que não é de um autor feminista. E eu falo isso não à toa, porque uma coisa que eu aprendi é que nós humanos somos seres esquisitos e complicados. Sem a gente perceber, a gente acaba fazendo coisas meio obscuras, assim, quando a coisa é sobre defender o nosso ponto de vista, defender o que a gente acredita. Às vezes a gente acaba falando, selecionando fatos que não são necessariamente verdadeiros, ou eles são meio que maquiados, assim. Não tô dizendo que é o caso da autora, mas como eu quero me precaver, eu não vou ler só um livro sobre o assunto, porque é realmente algo que eu quero descobrir. Quando a gente tá lendo o livro, a gente precisa ser muito crítico e prestar atenção nas referências, prestar atenção no que a autora está escrevendo, no autor está escrevendo. Se puder pegar um outro livro de uma outra vertente, ainda mais quando são coisas assim tão ideológicas, sabe? Tão políticas. Trocar não sei o que lá por a esfirra, a Neide falou. Não, que delícia. Aí eu falei assim, falou que... Bom dia. Aí você pensa, mas eu não tô assistindo isso de manhã. Porém, eu estou gravando isso de manhã, num domingo de manhã. Tcharam, já estou aqui com o meu computador na ativa, porque irei... Água primeiro, por favor. O desafio começa oficialmente amanhã e, como eu disse, as minhas obrigações eram até o dia 0, porque a partir de amanhã a Giovana toma realmente conta do desafio. E aí hoje eu tive uma ideia de mudar algumas coisinhas bem sutis da maratona. A aluna, tanto pelo celular quanto computador, aplicativo, ela vai ter acesso a isso tudo aqui. Só que as semanas, elas vão ser liberadas a cada segunda. Certo? Então a semana 1 só vai ser liberada amanhã, a 2 na próxima segunda, a 3 depois na outra segunda e a 4 na outra segunda. Só que eu tive a ideia de, ao invés de ser liberado na segunda, ser liberado no domingo, porque aí tem tempo da aluna se planejar no domingo, ver quais os treinos, tudo certinho. Então eu vou fazer esse trabalhinho e vou mandar minha última mensagem do grupo, porque depois, adeus maratona, adeus desafio. Eu só tenho que resolver algumas coisas, porque eu vou acompanhar as pontuações dos prêmios, porque é quem fizer stories e quem fizer o treino, então eu vou acompanhar quem vai fazer stories para contar a pontuação para ganhar o prêmio, que vai ser um prêmio bem legal, que foi uma aluna que deu ideia de a primeira colocada ganhar uma aula que ela criou, digamos assim. O tema da aula, o formato, as músicas, a professora, uma aula especial para ela, entendeu? Então a gente vai fazer isso, vai ser muito legal, tô bem animada. Como esse é um trabalho extremamente manual, eu também vou continuar a história que eu comecei falando que vender na internet não é fácil. Primeiro, por que não é fácil? Porque você tem que ser bom no que você faz. Se você não for bom no que você faz, você não vai vender pela internet, você vai vender migalhas. E como eu falei, eu estou aqui desde 2021,
tentando fazer essa plataforma de treinos acontecer, pra gente poder também dar outros passos pra soltar mão. Eu e Igor começamos vendendo brigadeiro na rua pra gente pagar a primeira professora, porque a gente não tinha dinheiro. Depois a gente começou a trabalhar concomitantemente, enquanto a gente trabalhava com a Solta Móvel, fazendo as coisas, a gente... é um trabalho manual, eu posso falar enquanto eu faço, não tô fazendo nada. A gente passou quase um ano trabalhando em 2 empregos, basicamente, que era vendendo para outras empresas no WhatsApp, sendo o time comercial de vendas. Foi só em 2024, no início de 2024, que eu definitivamente comecei a trabalhar exclusivamente para Solta. Então foi 21, 22, 23, 24. 3 anos trabalhando, vendendo brigadeiro na rua, fazendo outras coisas para sobreviver enquanto fazia a Solta acontecer, para depois conseguir trabalhar exclusivamente com a plataforma. E assim, sobrevivendo, tá? É um salário muito pequeno, é menos que um salário mínimo, tá bom? E assim, é claro que, no meu caso, demorou 3 anos, porque é difícil, porque eu era muito iniciante, não sabia o que eu tava fazendo, ainda tenho dificuldades. Nossa, depois de tantos anos, porque não é fácil. Porque eu sou desfavorecida financeiramente. E eu não falo isso na posição de desanimar ninguém, mas só de a gente não acreditar muito nas facilidades que vendem pra gente. Talvez lá no início, né, lá no início da internet as coisas eram muito fáceis. Mas agora não é fácil, não é fácil. Mas é possível, eu acho. Veremos. Lembra que eu falava isso aqui no início? Provavelmente você não lembra que você não chegou aqui quando eu comecei, mas eu falava muito isso, que eu tava começando esse vlog porque eu tava muito insegura, porque já se passaram tantos anos e as pessoas que eu seguia ou que eu via na internet já estavam conseguindo tantos objetivos financeiros e eu tava aqui paralisada, perdida e sofrendo no fundo do poço. E aí eu falei, o quê? Olha, eu vou gravar esses vídeos pra mim, pra eu me lembrar dos pequenos grandes passos que eu já dei, das pequenas grandes vitórias que eu já conquistei, mas também pra gente ver se de onde eu vim é possível alcançar coisas grandes. Se de onde eu vim, por exemplo, é possível não só sobreviver, mas viver bem empreendendo. E, gente, quando eu estou falando ganhar dinheiro, eu não estou falando vender uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Eu tô falando de você ter mesmo uma coisa consistente, de você sobreviver disso, de você viver bem disso. Entendeu? E só chovendo no molhado. É difícil, porque é difícil. Ponto. Não vamos acreditar que é fácil. E mesmo assim não vamos desistir só porque é difícil, tá? Eu não quero ver ninguém aqui falando que eu falei coisa que eu não falei, tá? Da aluna, quando ela clica na maratona. Aí a primeira semana já está liberada. Aí aqui tem um aquecimento da semana, caso ela queira fazer. É opcional, aí tem o treino 1, treino 2, treino 3, 4 e 5. Tô animada, eu quero muito fazer esse aqui, alongamento ativo, que eu adoro essa aula. Almoçada, com todas as pendências do desafio, dado check, resolvi trem de PDF com uma parceria que a gente tá fazendo com o nutricionista, receitas, etc. Resolvi coisas, mandei mensagem para as alunas, fizemos uma venda. Aqui, ó. Antes de deitar na cama, continuar lendo meu livrinho e depois andar de bicicleta, eu vou organizar a minha semana. Do planejamento feito, a primeira coisa que eu faço é listar as tarefas que eu tenho para a semana. E, claro que esse daqui é um planejamento onde você já tá com as coisas mais ou menos encaminhadas. Você vai saber só as atividades que você tem que fazer. Se for um planejamento, mas tô precisando mudar a rota, volte uma casa. Lá no vídeo passado que eu falei de planejamentos do tipo, tá tudo bagunçado, precisamos nos organizar. Então, peguei as atividades que eu tenho para fazer essa semana. Tentei pegar, assim, realmente prioridades. Só um detalhe, é difícil saber qual é a prioridade quando tudo parece ser prioridade, aí você fica tipo,
Aqui é a parede, você fica assim. Muito difícil definir qual que é a prioridade quando tudo parece que é prioridade, tudo parece urgente. É difícil, difícil. Tem que ter um tipo de inteligência que é complicado. Bom, eu falei que nós não soubemos muito bem fazer as vendas, a divulgação ali da maratona, porque tinha muita coisa embolada, e aí as coisas estavam sendo atropeladas. Ok, tudo bem, você tem seu tempo para você começar meio ruim e devagar, porém, você não tem o seu tempo para continuar sendo ruim e devagar. Então, uma das atividades dessa semana, estou até aqui, que é documentar o processo da maratona, ou seja, o passo a passo mesmo. Para quê? Primeiro, para que essa maratona existe? Para quem que a gente está atendendo, quais são as dificuldades, quais são os problemas, o que essa aluna precisa, o que a gente oferece, Tem até uma ferramenta legal que foi o que criou, chamada Ferramenta Era Uma Vez, que é quando a gente conta o problema da aluna como se fosse uma historinha, o problema e também o que ela vai ganhar, como que vai ser a vida dela, tipo antes mesmo, como era a vida dela antes e depois dessa maratona. E aí eu vou pegar esse documento, vou colocar a base da maratona. Pá, é isso, e o passo a passo também. Uma semana antes da maratona começar, é isso que tem que fazer. Um mês antes, é isso que tem que fazer. Tantos dias antes, é isso que tem que fazer. Durante, é isso que tem que fazer. Pá. É literalmente documentar o processo, mas também a base e a estrutura. Para que na próxima maratona, me aguarde. Nos aguarde, tá? Nos aguarde. Só nos dê tempo. Porque nós temos energia, temos capacidade de sermos bons. Nos dê tempo. E aí na próxima nós vamos ter tudo estruturado, é só ler e, claro, de novo melhorar o processo. Não seremos perfeitos, mas seremos muito melhores do que nessa que foi dedo no... e gritaria. Bom, e agora exatamente eu vou fazer uma coisa que me gera muita ansiedade. O financeiro da solta. Neste papel aqui tem todas as dívidas da solta. E eu entrei... Na verdade, nem foi no pequeno surto, porque eu não surtei. Eu só fiquei, assim, preocupada. E com a sensação de que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa urgente. Vou tomar um iogurtezinho. Eu até anotei as dívidas de azul. As dívidas são empréstimos que a gente pega para fazer algum investimento. E apesar de tá ruim, tá bom, porque tá crescendo, porém tá crescendo menos do que antes. A gente tá aumentando o faturamento pouco a pouco também. E diminuindo também os nossos gastos. Então a coisa tá acontecendo, mas ainda assim não tão bem. E aí dá um certo medinho. Vou colocar agora na planilha. E eu tô impressionada comigo. Eu fiquei um tempão assim, ó. Juro, só assim, olhando pro nada. Mas eu não surtei. Gente, eu tô muito madura com os problemas. Porque a energia é... Estou vendo o problema. Agora eu preciso olhar para a solução. E isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, né, de problemas, que eu tenho dentro de mim a confiança de que eu vou resolver. Me dá um dia, uma semana, um mês, um ano, eu vou resolver. Vai dar conta, eu preciso surtar. Vou conseguir resolver. Igor vai correr e eu vou andar de bicicleta. Meu tênis mais encardido que qualquer outra coisa, com minha meia colorida. Eu sou muito piolha de livro. Eu fui muito safadinha. Vim de bicicleta, aí eu corri na bicicleta pra eu terminar a minha distância muito mais rápido que Igor. E aí ele tá correndo, enquanto isso eu vou dar uma lidinha no livro. Mais uma semana se inicia. E como quase todo domingo eu me pergunto se não valeria a pena eu largar esse negócio de empreender pra ir, sei lá, dar aula, pra eu ter mais dignidade. Mas aí eu me lembro, eu não faço isso só por causa do dinheiro, eu faço porque também eu acredito no que eu faço e porque o que eu faço tem um significado maior. Mas que dói você fazer o financeiro e você descobrir que você não pode comprar a sua cafeteira. Dói mais que ralar o dedo na peneira. Inclusive, eu tô falando isso não é à toa, eu ralei realmente o dedo na peneira. Tá focando, meninas? Isso aqui é um dedo ralado. Enfim.
Enfim, uma boa semana para nós, para as corajosas, para as medrosas, para as que sofrem mas fazem, as que sofrem e depois encontram um significado e continuam fazendo, para as que desistem também. Vou ler.